Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, nossa pré-aula, essa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para juntos aprendermos a lição de número 5. Nós já entramos aí na terceira parte do nosso trimestre, onde nós vamos abordar aí o ministério do Senhor Jesus. A partir de agora, as próximas lições, a lição é dividida em 4 partes, e essa terceira parte nós estamos entrando no ministério do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre Jesus escolhe seus discípulos. Nós vamos entender que o nosso mestre, ele veio nessa terra com uma missão, anunciar o reino de Deus, mas ele precisava não só anunciar o reino, mas ensinar acerca de Deus e o seu reino e fazer discípulos para que esses mesmos discípulos pudessem dar sequência a essa obra. E hoje nós vamos aprender como é que foi o início, quando Jesus começa então a chamar os seus discípulos, a forma como foi, os primeiros discípulos, a maneira de Jesus ensinar os seus discípulos, como foi alguns discípulos, a reação que tiveram, uns prontamente aceitaram, outros recuaram, pararam de seguir o Senhor Jesus. Vamos ver também alguns métodos que o Senhor Jesus usou e, por fim, compreender a missão tanto do Senhor como dos discípulos. E eu convido para que você fique conosco até o final dessa videoaula, para que você enriqueça o teu conhecimento nessa lição riquíssima de informações acerca deste assunto. Nós temos aqui o nosso título, Jesus escolhe seus discípulos. O texto áureo é Lucas, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós vamos aprender algo aqui em relação às renúncias. Todo discípulo do Senhor Jesus tem que estar ciente que algumas renúncias ele terá que fazer para seguir ao Senhor. A leitura bíblica em classe está baseada em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35, onde nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo, nem a Bíblia está dizendo, que nós temos que aborrecer nossos familiares, não é isso. Mas, em alguns casos, seria inevitável o choque com os familiares, porque os familiares não iriam apoiar. E se acontecer de não houver o apoio dos familiares, a pessoa deve se decidir em ficar com o caminho que é Jesus Cristo, em seguir ao Senhor, independente se vai ter apoio da família ou não. Mas se houver, a pessoa tem que estar ciente. Olha, o Senhor está sendo muito enfático. Se houver uma contrariedade em relação ao apoio familiar, mesmo assim eu não posso recuar, eu tenho que continuar seguindo o Senhor Jesus. E aí ele continua dizendo: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós vamos explicar o que Cristo estava querendo dizer aqui, a reação dos discípulos quando eles ouviram a palavra cruz. Porque muita gente, quando Jesus falou cruz, ele sabia que cruz era a pena capital daquela época. Muita gente deve ter pensado assim: poxa, ele está dizendo que ele vai ser condenado à morte e nós temos que seguir ele para a mesma condenação? Muitos recuaram, mas não era exatamente nesse sentido. Mas alguns passaram por isso propriamente, né? Mas não era exatamente isso. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Aqui Jesus começa a falar em relação ao custo, né? Tudo que a gente vai fazer tem um custo. E aí também em relação a segui-lo, também tem um custo. E esse custo seria as renúncias, né? Em certo sentido, seria um preço a pagar, renunciar muitos prazeres e deleites. É isso que a leitura bíblica vem trazendo. Desde o versículo 25 até o versículo 35, Jesus fala que segui-lo era necessário estar ciente que haveria alguns custos.
E esses custos estão relacionados às renúncias que aquele que deve ou que quer, deseja seguir Jesus, deve estar ciente dessas renúncias. O objetivo geral, mostrar como se deu a escolha e a chamada dos primeiros discípulos. A lição tem 4 objetivos específicos. Primeiro, analisar a vida de Jesus enquanto mestre. Nós vamos aprender aqui de onde que surgiu essa expressão mestre, como que foi que Jesus apareceu como mestre, o que era ser um mestre naqueles dias. Segundo, explicar como se deu o chamado dos discípulos. Nós vamos ver aqui como é que foi exatamente. Na verdade, o primeiro discípulo dos 12 apóstolos, ele era, na verdade, um discípulo de João Batista. Vamos aprender isso aqui. E aí, quando Jesus passou, aí João Batista, então, falou que ele era o Filho de Deus, o Messias. E aí, então, nós vamos ver quem era o discípulo que estava ali, né? Porque nós vamos ver aqui que Mateus e Marcos, Lucas falam de uma forma, mas João, ele explica exatamente como foi. E aí nós vamos ver que o primeiro discípulo a ser chamado foi André, irmão de Pedro. Aí nós vamos estudar isso aqui, porque Mateus ele dá a entender assim que Jesus vai e chama Pedro e André a primeira vez, e depois Tiago e João. Mas se nós formos analisar o que diz o Evangelho de João, não foi Pedro a ser chamado primeiramente, mas foi seu irmão André. Vamos ver aqui então, explicar como se deu o chamado dos discípulos. Terceiro, saber como foi o treinamento dos primeiros discípulos. E quarto, analisar a missão de Jesus e de seus discípulos. Nós temos aqui, irmãos, a lição ela tem 4 partes, cada parte com seu respectivo tópico. A primeira parte tem 2 tópicos. A primeira parte diz o mestre. Primeiro tópico, seu ensino. Segundo tópico, seu exemplo. Nesse primeiro tópico, o seu ensino, antes ainda de entrar na questão do ensino, a primeira parte fala o mestre. Nas minhas pesquisas e nas minhas conclusões, eu coloquei aqui, você sabe o que é um mestre? Tem muitas pessoas que não sabem o que é um mestre, mas é muito simples. A palavra mestre, ela vem de uma raiz hebraica que originou o substantivo rabi. A palavra, muitas pessoas conhecem a palavra rabi no hebraico, quer dizer mestre. Mas a palavra rabi, ela é originária de uma raiz hebraica que quer dizer grande, honroso. Como a nação de Israel é uma nação sacerdotal, os judeus daquela época sabiam muito bem disso. Então era uma nação sacerdotal e os líderes espirituais, eles eram considerados grandemente no meio do povo. Aproximadamente no ano 30 a.C., surgiu 2 líderes espirituais que eles foram considerados grande, honroso. O nome de um era Hilel e de outro Shammai. Hilel e Shammai foram 2 grandes ensinadores da lei de Deus entre os judeus. Isso 30 anos antes de Cristo. E a partir de Hilel e Shammai é que começou a ser usada a expressão rabi, honroso, grande, porque era uma pessoa de grandes ensinamentos. Então, a partir dali, as pessoas começaram a usar essa expressão. Quando Jesus apareceu ensinando, logo as pessoas viram que ele ensinava com muita autoridade, como alguns textos da Bíblia falam. As pessoas nunca tinham visto alguém ensinar com aquela autoridade. Logo, eles, então, identificaram em Cristo um homem muito honroso para ensinar o caminho de Deus. E aí passaram a chamar ele de rabi, de mestre, de honroso. E aí, então, quando a lição vem trazendo aqui o mestre, eu quero trazer, assim, essa informação, esse ensinamento, para que você aprenda quando que surgiu essa expressão mestre. Então, 30 anos antes de Cristo, a partir de Hilel, da escola de Hilel e da escola de Shammai, eles diferenciavam um pouquinho nos ensinos. Hilel era um pouquinho mais liberal. E a partir dali, então, eles começaram a usar a expressão rabi. E chamaram Jesus também de rabi, o grande, o honroso, o grande ensinador. E aqui, ainda temos uma informação importante. O que quer dizer a palavra discípulo? Porque a lição vem falando aqui, Jesus escolhe os seus discípulos.
A palavra discípulo, ela vem do hebraico talmid, ou ainda talmidim. Talmid no singular, talmidim no plural. Talmid discípulo, talmidim discípulos. E significa aprendiz. Ainda tem outras raízes de ensino, eu fiz questão de anotar algumas aqui, quer dizer aprendiz, seguidor comprometido, aquele que quer se parecer com o seu mestre. Não só aprender, mas se parecer, querer ser igual a ele. Então, quem deseja ser discípulo de Jesus Cristo deve ter em mente também o desejo de querer se parecer com o seu mestre. A gente vê isso no meio secular, não pode ser diferente no meio cristão. Nós sabemos que no meio secular existe aí os mestres de capoeira, todos os alunos querem ser igual ao seu mestre. Nós conhecemos aí um homem que foi muito famoso no mundo, o mestre de Kung Fu, chamado Bruce Lee. Muitos alunos de Bruce Lee queriam se parecer com o seu mestre. Então nós vemos no meio secular tantos mestres com seus discípulos e os seus discípulos querem ao máximo se parecer com os seus mestres. No meio cristão não pode ser diferente. Aquele que deseja ser um discípulo de Jesus Cristo deve se parecer com Cristo, espírito, alma e corpo. Então isso quer dizer discípulo. Tinha até uma frase que as pessoas costumavam a falar, que dizia que discípulo era aquele que ficava coberto com a poeira do seu mestre. Por quê? Porque eles andavam em lugares desérticos. O deserto, a areia, a poeira. Eu tive essa experiência de caminhar ali em 5 países da África e da Ásia, e quase todos eles, o que mais tem é deserto. Então os mestres caminhavam, levantavam a poeira, como o discípulo andava muito perto do mestre, então a poeira cobria o discípulo. E eles costumavam dizer, discípulo é aquele que fica coberto com a poeira do seu mestre, porque anda muito próximo. Isso é ser discípulo. Aí você tem uma noção, né, como é que foi Jesus, o mestre, e os seus discípulos. Foi uma relação de muita proximidade, amor, aprendizado, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos aqui, o primeiro tópico diz assim, o ensino. O que significa essa questão do ensino, o seu ensino? Eu fiz questão de concluir dessa forma e eu escrevi aqui. Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha várias missões. Vencer o pecado, vencer o diabo, reconciliar a humanidade e também fazer discípulos. Ele tinha a missão de pregar o evangelho e depois que aquelas pessoas, as pessoas que ouviram o evangelho se convertiam, ele tinha a missão de ensinar os propósitos do reino de Deus e depois de ter ensinado isso, agora treiná-los, capacitá-los para que eles também viesse a trabalhar e fazer o mesmo. Anunciar o evangelho, ensinar e fazer mais discípulos. Então eu anotei assim, Jesus tinha uma missão que era ensinar a vontade de Deus aos homens. E essa era uma das suas missões. Por isso que a gente vai encontrar lá em Mateus 11, 29. Jesus diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando ele diz aprendei, ele revela uma das suas missões, que era ensinar, também treinar, capacitar, para que os discípulos também fizessem o que ele veio fazer. É por isso que o primeiro tópico vem dizendo o seu ensino. Diz aqui, Jesus, o homem perfeito, foi mestre por excelência. Ele veio para ensinar. Todos que estavam ali em volta dele estavam cientes. Ele é o mestre, ele é o ensinador. Então nós estamos aqui para aprender. Então Jesus tinha essa missão. Se alguém perguntar para você qual era uma das missões do Senhor Jesus, dentre algumas que nós sabemos bem claramente, vencer o pecado, religar a humanidade a Deus e ensinar o caminho da verdade, ele também tinha a missão de fazer discípulos. Por quê? Porque ele sairia da face da terra. Ele disse, eu irei para o Pai. E então os seus discípulos dariam sequência à obra que ele veio iniciar. Então no primeiro tópico, seu
ensino. Eu fiz questão de frisar aqui, ó, a maior parte do seu ministério foi dedicada a ensinar. O que significa ensinar? Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é fazer aprender. Transmitir conhecimento, hoje, os meios de comunicação transmitem conhecimento a todo momento, mas as pessoas não aprendem. Agora, ensinar significa fazer aprender. E Jesus Cristo, ele era, de fato, um ensinador. Nós estamos aí, por misericórdia de Deus, a gente busca, está sempre buscando o aprendizado, o conhecimento, estudando, querendo entender o máximo possível acerca do ensino. E por bondade de Deus, para a glória de Deus, é a segunda faculdade que eu estou fazendo agora, e a gente entende que a relação de ensino é uma relação de proximidade entre o mestre e o discípulo. É uma questão de relacionamento. Não é simplesmente transmitir conhecimento. Então Jesus, ele era um ensinador. Ele não só falava, transmitia conhecimento. Não, ele estava junto. Ele falava e ele mesmo dava o exemplo. As pessoas, ele fazia junto com as pessoas o que ele ensinava. Aí então as pessoas entendiam, eu também devo fazer assim. Porque Jesus foi o melhor ensinador que a humanidade já viu. Ele era muito prático. Eu fiz questão de anotar outra coisa interessante aqui, que Jesus, ele foi muito mais que um pregador. Jesus, ele foi um ensinador. Quando você vê todas as vezes que ele estava ministrando, até nós temos um costume um pouco diferente. Você sabia, irmão? Hoje nós lemos a palavra no púlpito, toda a igreja senta e o pregador fica de pé. É assim ou não é? É assim. Mas na época do Senhor Jesus era diferente. Na verdade, era lido a palavra e aí o mestre sentava. Quem pudesse sentar, sentava. Quem não podia sentar, ficava de pé. Mas quem ia dar o ensinamento, sentava. E as pessoas ficavam abaixo dele ou na frente dele, e o mestre ensinava sentado. E essa ideia de ensinar sentado não é uma falta de respeito para com os ouvintes. Hoje nós estamos no Ocidente, um costume totalmente diferente. Quando eu fiz um curso de oratória uma vez, o ensinador dizia assim, ó, quem vai se apresentar em público, ele não pode ensinar sentado, tem que ensinar de pé, em respeito a quem está lhe ouvindo, para que a pessoa possa receber maior atenção possível daquele que está falando e ensinando. E tu vê, ó, na época do Senhor Jesus, eles sentavam, não era uma falta de respeito, era uma questão de intimidade. Se você for lá na minha casa me visitar, nós não vamos ficar de pé conversando. Eu vou chegar pela intimidade que eu tenho com você e vou dizer, assente-se, por favor, e também me assentarei na tua frente e nós vamos conversar no mesmo nível de amizade e intimidade, porque estamos confortavelmente sentados. Então, naquela época, era uma questão de intimidade. O mestre sentava e os discípulos ficavam também sentados e eles ficavam conversando. Isso demonstrava intimidade. Hoje mudou um pouquinho essa questão, é uma questão cultural, né? E a gente, não é pecado. Não estou dizendo que é pecado ensinar de pé a igreja. É uma questão cultural, mas só para você ter conhecimento que naquela época era diferente. E Jesus, sendo mestre por excelência, ele era um ensinador. Aonde ele chegava, ele sentava e as pessoas sentavam próximo e ele ensinava. Eu tive a oportunidade de ir no Monte das Bem-aventuranças, fica ali próximo ao Mar da Galileia, e segundo a tradição nós tivemos ali, é tipo de um barranco grande que tem assim, né? Para nós aqui nós chamamos de barranco, né? E tem algumas árvores, e tem uma planície assim mais embaixo, e logo já tem o Mar da Galileia embaixo, que é o Lago de Genezaré, né? O Mar da Galileia, eles usam a expressão mar porque é grande, mas na verdade é uma água doce aquilo ali. E aí então eu pude ter uma noção, Jesus sentado ali, não sabe se ele estava debaixo de uma árvore, mas a multidão estava próximo, sentado, e ele ensinava constantemente. Então a lição vem dizendo que o nosso mestre era um ensinador. Qual é a primeira lição? Jesus era um ensinador. Ele fazia os outros aprender. O segundo tópico diz
seu exemplo. Jesus, ele ensinava muito mais com exemplo do que com palavra. Eu até me lembrei de um testemunho, quando o pastor foi levar um missionário no campo, e ele disse, olha, esses primeiros dias até você se adaptar, nós ver a casa para você exatamente que você vai morar, ou por enquanto tu vai ficar aqui, mas tu vai se mudar para outra casa, e não vai ficar bem definido agora onde é que você vai morar, a gente vai ver ainda uma outra casa, mas por enquanto, até você conhecer a igreja, conhecer a cidade, você vai ficar aqui, se precisar pregar, você prega. Aí o missionário não entendeu. Poxa, mas eu não vim aqui para pregar? O pastor disse, sim, você vem aqui para pregar. Mas então, como se precisar pregar, você prega? Ele disse assim, eu me refiro às palavras. Dê mais exemplo do que ficar falando. Aí o missionário pegou assim, oh, então realmente, o senhor acha que a pregação mais eficaz é aquela com exemplo? O pastor disse, eu não só acho como tenho certeza, porque as palavras passam, mas os exemplos ficam. Então, o missionário entendeu que ele deveria pregar com o exemplo, mais do que com as suas palavras. E Jesus era assim. Nós temos aí, a pedagogia ensina, que se você é um professor e você só usa o método explanativo de você falar, explanando um assunto, as pessoas atingem ali a média de 35%, 40% de aprendizado. Se você falar e trazer um acompanhamento visual e também trazer uma parte lúdica, de maneira que os alunos possam praticar aquilo que você está ensinando, aí o conhecimento, o aprendizado já vai para 80%, 90%. E Jesus era especialista em ensinar. Ele ensinava e dava o exemplo. Então os seus exemplos faziam com que o conhecimento que as pessoas estavam tendo naquele aprendizado ficasse bem vivo dentro deles, de maneira que eles não esqueciam, aprendiam e davam sequência naquela prática. Então, se alguém perguntar qual era um dos métodos que Jesus usava para ensinar, você pode responder, Jesus ensinava, acima de tudo, com os seus exemplos. E aí onde a gente vê os textos falando acerca disso. Nós temos aqui, eu fiz questão de anotar aqui, exatamente Mateus 11, 29, Jesus disse, aprendei de mim. Ele não diz assim, aprendei com as minhas palavras. Ele diz, aprendei de mim, da minha pessoa, daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Sabia que isso aqui é muito importante, irmãos? Porque tem muitos ensinadores pelo mundo. Eles querem que as pessoas aprendam o que eles falam, sem estarem totalmente preocupados com aquilo que eles fazem. E Jesus não. Jesus não disse, aprendam com as minhas palavras. Jesus disse, aprendei de mim. Quando ele disse aprender de mim, ele está dizendo com os meus exemplos, com aquilo que eu sou e com aquilo que eu faço. Isso é maravilhoso. Eu fiz questão de anunciar, de concluir aqui numa pesquisa que eu fiz, da seguinte forma, uma questão interessante. Quem foram os primeiros discípulos de Jesus? Então, quando a gente vai observar o Evangelho de São João, capítulo 1, Jesus ele era um ensinador, ensinava com exemplo, um grande mestre, e ele começou a fazer discípulos. Mas vamos aqui ver quem foram os primeiros discípulos que Jesus, então, começou a ensinar. Nós temos que João, capítulo 1, versículo 35, diz assim, ó, no dia seguinte, depois que Jesus foi batizado, no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Era um discípulo de João Batista. E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizendo isso e seguiram a Jesus. Os 2 discípulos de João Batista. E Jesus, voltando-se, vendo eles, o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi. Ó, note que eles identificaram Jesus como sendo um grande ensinador, um honroso líder espiritual. Aí eles usam a expressão, Rabi. Eles identificaram isso em Jesus. E aí, que traduzido quer dizer mestre. Eles perguntaram, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava. Aquela expressão que Jesus disse, as raposas não têm ninhos, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava querendo dizer que ele tinha um árduo trabalho, que ele não ficaria apegado aos bens materiais.
muitas pessoas acham que Jesus não tinha uma casa. E a Bíblia prova que Jesus morava. E ele morava em Cafarnaum, a casa dele era em Cafarnaum. E a Bíblia diz aqui, Jesus disse, vinde e vê. Ele diz assim, foram e viram onde morava. Tá vendo? Jesus tinha uma casa. E ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora 10ª. Em relação a Jesus ter uma casa, há quem diga que aquela casa onde largaram, os 4 amigos largaram o paralítico, era a casa de Jesus. Porque a Bíblia diz, naquele dia ele estava em casa. E ele se encheu de pessoas ali onde ele estava. E muitos acreditam que aquela casa onde ele estava era a sua própria casa. E aí diz aqui, era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João o havia seguido. Então, o primeiro discípulo a seguir Jesus foi André. Então, quando André conheceu Jesus, foi na casa de Jesus, André depois foi para casa e falou para Pedro. Olha, Pedro, nós achamos aquele que as profecias anunciavam que viria, o Messias. Eles tinham o hábito de falar isso, o próprio Filipe, mais à frente, ele fala para Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. E quando o André levou essa informação para Pedro, Pedro já estava ciente de quem era Jesus. Porque quando Mateus fala, Mateus 4,18, que Jesus foi passando e disse, olhou para Pedro e André e disse, vinde, imediatamente eles deixaram as redes. As pessoas ficam se perguntando, mas como é que pode? Eles estavam trabalhando ali, vem um homem estranho que eles não conheciam e diz, vinde, e logo deixaram a rede, deixaram seu emprego e já seguiram. Como é que pode isso? Não, na verdade não era assim, não foi assim. André já conhecia Jesus, que era o Messias. André foi bem discipulado por João Batista. André pregou para Pedro. E outra coisa, como eles eram uma nação sacerdotal, eles sabiam que haviam líderes espirituais que ensinavam, que eram grandes ensinadores, grandes mestres, ou até mesmo profetas, Jesus foi considerado um profeta, eles esperavam que se algum dia, era uma honra para qualquer pessoa da comunidade, se algum dia passasse um profeta ou um mestre e dissesse, vinde e me siga, não era um simples convite. O mestre estava convidando para que ele também fosse um discípulo a fim de que se tornasse também um mestre. Então era uma honra muito grande, isso é uma questão cultural. Naqueles dias, receber um convite de um mestre para segui-lo, mas 99% das pessoas não pensavam 2 vezes. Abandonavam tudo e seguiam, porque era uma nação sacerdotal. Era uma das coisas mais honrosas ser um mestre ou um guia espiritual. Então, como André mostrou para Pedro quem era Jesus, e ele já tinha um conhecimento porque era discípulo de João, quando Jesus passou, aí disse, vinde, porque aqui o texto diz que Jesus, no dia seguinte, quis ir a Galiléia, e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então note que no outro, André foi na casa de Jesus e foi para casa, voltou para Betsaida. No outro dia, Jesus foi lá em Betsaida. Quando Jesus estava indo para Betsaida, ele... Deixa aqui, Jesus, no dia seguinte, versículo 43, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. Jesus indo lá para Betsaida, na Galiléia, antes de chamar André e Pedro, Jesus achou Filipe. E aí, quando Jesus achou Filipe, Filipe era também de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. Filipe, irmãos, ele então se encontra com Jesus, reconhece Jesus por causa das profecias e vai chamar Natanael. Quando ele vai chamar Natanael, Jesus passa por André e Pedro, que estavam pescando, e diz, segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles não pensaram 2 vezes e foram. Então os primeiros discípulos foram André, Pedro, Filipe. Depois que Jesus chama André e Pedro, Jesus passa por Tiago e passa por João, que eram 2 irmãos também, e diz, segue-me também. E eles vão seguindo. Eu fiz questão de anotar aqui, os primeiros discípulos foi André, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, que depois disso tudo aqui, Jesus passa e chama Mateus. E aí chamou Mateus, que era um cobrador de imposto. Os que Jesus chamou foi André,
Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e Mateus. E aí depois tem Tiago, filho de Alfeu, que ninguém sabe como é que passou a seguir Jesus. Alguns acreditam que foi depois do Sermão do Monte. Tinha muitos discípulos ali, muitos desejaram seguir Jesus, ninguém sabe. Tomé, Judas, Simão Zelote, Tadeu. Então esses foram os discípulos de Jesus. Os primeiros 7, que alguns acreditam que Bartolomeu é o mesmo, Natanael, não se sabe exato, alguns acreditam. Champlin até faz um comentário que Bartolomeu poderia ser o mesmo Natanael. E alguns acreditam que quando João Batista estava ali com os 2 discípulos, André e mais um, eles acreditam que esse mais um era João, irmão de Tiago. Então são especulações também, mas ninguém tem certeza. Mas os que Jesus chamou foi André, Pedro, Tiago, João, Filipe e Mateus. E o restante passaram a seguir Jesus. A lição chama a atenção que eram 12. E aqui no texto, no subsídio teológico, você vai entender que os 12, é que Jesus, eu também creio dessa forma, não só porque tinha que ter 10 judeus circuncidados para poder fazer culto, era uma cultura judaica. Eles não podiam fazer cerimônia religiosa se não tivesse 10 judeus circuncidados. Então, é claro que Jesus se aproveitou disso também, né? Mas o mais era para chamar a atenção do povo de Deus em relação à unidade do povo, porque o povo eram 12 tribos que estavam em torno da palavra de Deus por meio de Moisés. E aí agora, como Jesus é a palavra de Deus e era Deus, Jesus então chama a atenção do povo, escolhendo 12 apóstolos para estar em torno dele. Não só pelo fato de ter que ter 10 judeus circuncidados, mas pelo fato de chamar a atenção do povo para a unidade do povo de Deus. Por isso que Jesus escolheu 12. Era um número bem simbólico para eles. Nós temos aqui ainda a segunda parte, o chamado. Agora aqui são partes mais sucintas, mais objetivas, que essa questão do chamado aqui eu fiz questão de anotar da seguinte forma. O chamado. Primeiro tópico, o método. Como é que foi que ocorreu o chamado deles? Que método foi usado? O método da convocação. O próprio Jesus convocou alguns. Teve uma outra maneira que foi a indicação. João Batista, ele indicava alguns. Disse, olha, aquele é o Messias, sigam, sigai-os. Então, Jesus convocava, João Batista também indicava, e também havia a questão do testemunho, que André testemunhou para Pedro, possivelmente João testemunhou para Tiago, Filipe testemunhou para Natanael. E aí então, como é que foi o chamado? Quais foram os métodos utilizados? Convocação, indicação e testemunho. Assim é que aconteceu o chamado dos discípulos, por meio desses métodos. Agora a questão, aqui o segundo tópico da segunda parte, o custo. Olha só o que eu concluí aqui, em relação ao custo. O custo significa a renúncia. Olha o que diz aqui, irmãos, Mateus 8,18, em relação à renúncia. Vou fazer questão de ler para os irmãos. Mateus 8,18, diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Deixa eu ver aqui. Mateus 8,18. João 6,66. Um texto bem claro aqui em relação à renúncia. João 6,66. Todo aquele que é discípulo deve estar ciente disso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que significa isso? É a questão do custo. Jesus, em outro texto, Lucas 9,23, ele diz assim, ó, Lucas 9:23. O texto é bem claro em relação à renúncia e nos diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a questão da renúncia, a questão do custo que a lição vem trazendo para nós. Seguir a Cristo tem um custo, e esse custo significa renunciar muitas coisas. Interessante que Mateus não fala cruz de cada dia, Marcos também não.
Agora, Lucas chama atenção para essa realidade. Lucas diz, tome cada dia a sua cruz. O discípulo tem que estar ciente que para seguir o Mestre Jesus, todo dia ele tem que renunciar a algumas coisas se ele verdadeiramente quer ser discípulo. Então a lição vem mostrando essa realidade. Muitos que não querem renunciar, que não querem abandonar muitas coisas para seguir Jesus. E o que seria abandonar essas coisas? Em tese, a grosso modo, seria abandonar o mundo de pecado, abandonar o mundo de prazeres, abandonar o ego, que nós chamamos de egocentrismo, o antropocentrismo, deixar de lado essa questão do homem ser o centro de tudo. Como diz o brasileiro, eu sou dono do meu nariz, eu me governo. Tem que renunciar a essas ideologias. Renuncie o antropocentrismo, renuncie o egocentrismo, renuncie a questão do materialismo, renuncie a questão do orgulho, dos interesses pessoais, para seguir a Cristo e viver segundo os interesses do reino, em segundo plano com os interesses do homem. E isso é renunciar, e isso é o custo de todo aquele que deseja ser um discípulo de Jesus Cristo. No domingo de manhã nós teremos mais tempo para abordar em relação a essas renúncias e o custo. E a terceira parte e a quarta parte, a terceira parte fala do treinamento. Jesus trouxe uma mudança de ensino. Naqueles dias ele estava muito preocupado em acumular bens materiais. Jesus trouxe uma mudança de ensino. Não. Bens materiais, segundo plano. Eu fiz questão de anotar aqui, mudança de destino. Deixe os interesses de Deus falar mais alto. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Em primeiro lugar, os interesses de Deus. Aquilo que ele falou. Buscai o reino, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus trouxe uma mudança de destino e também mudança de valores. Eu concluí aqui, nessa questão mudança de valores, Jesus mostrou que o maior valor é a salvação das almas. Em segundo plano, com o acúmulo de bens. Jesus falou, sereis pescadores de homens. E eles deixaram as redes e a questão do interesse material e priorizaram agora a mudança maior de valor, que era a salvação das almas. Jesus então escolheu 12 e mandou pregar, depois escolheu 70, mandou evangelizar, e todos esses discípulos entenderam que a prioridade eram os interesses do reino, em segundo plano, com os interesses da terra. Por isso que a lição vem falando que Jesus veio trazer uma mudança de valor. E muitos deixaram até os seus negócios próprios naqueles dias para seguir Jesus. E a última parte da lição, nós vamos falar da missão. Qual era a missão de Cristo e a missão dos discípulos. E eu abordei aqui 3 grandes prioridades que Jesus ensina na sua missão. Primeiro, pregar. Segundo, ensinar. E terceiro, cuidar de curar os enfermos e tirar a fome, matar a fome dos famintos. Esta era a missão tanto do Senhor Jesus, em pregar, ensinar os apóstolos, os discípulos, e capacitá-los para que eles dessem sequência a essas prioridades que era pregar, ensinar e curar. E os discípulos aprenderam que deveriam dar sequência, e isso está relatado em Mateus, capítulo 28, no final do Evangelho de Mateus, que eles entenderam muito bem que deveriam dar sequência. Versículo 19 e 20 diz assim, portanto, ide e ensinai todas as nações. Ele está dizendo tudo que vocês aprenderam, dê sequência agora, ensine. Todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui aparece a questão do pregar o Evangelho. E o versículo 20, ensinando-as a guardar. Agora aqui a questão, a prioridade do ensino. Guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E aí então fica clara a missão dos apóstolos também. A nossa conclusão nos diz assim, aprendemos nesta lição sobre a importância que o ensino tem na formação do caráter cristão. Jesus ensinou os seus discípulos, mas não os ensinou de qualquer forma, nem tampouco lhes deu qualquer coisa como conteúdo. Ele lhes ensinou a palavra de Deus. Mas até mesmo o ensino da palavra de Deus, para ter eficácia, precisa ser acompanhada pelo exemplo.
valer-se de recursos didáticos eficientes, firmar-se em valores e possuir um objetivo claro e definido. Tudo isso encontramos com abundância nos ensinos de Jesus. A lição de número 5, então, abordou a questão: Jesus escolhe os seus discípulos. E nós aqui aprendemos nessa lição que nós temos um mestre que deu exemplo em excelência na maneira de ensinar, e ele então chamou discípulos para dar sequência a esta obra, e assim como Jesus andou, nós temos que andar também. E Paulo, eu concluo dizendo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Domingo pela manhã, eu te convido, esteja conosco nas nossas escolas bíblicas dominical para aprender a lição de número 5. Guarde bem esse ensinamento e também seja um discípulo do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.